Glória a Deus, aleluias. Que bom estarmos na casa do Senhor mais uma vez, né? Peço os irmãos para se colocar em pé, a paz do Senhor. Vamos ler em Êxodo, capítulo 20. Vou ler o versículo 2 e do 8 ao 11. O 2, como eu já disse na primeira vez que ministrei sobre este assunto, é o remetente da carta, né? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículos 8 ao 11. Vai falar sobre o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Pai glorioso, Pai eterno, mais uma vez estamos em Tua presença santa nesta noite. Queremos glorificar o Teu nome, sermos neste momento como instrumento nas Tuas mãos. Eu peço a Tua graça mais um dia, a Tua unção sobre a minha vida. Abençoa a minha vida neste momento, abençoa a Tua igreja também. Estamos aqui reunidos em torno da Tua mesa, em torno da ceia do Senhor, para relembrar do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Fala, Senhor Jesus, conosco nesta noite, por meio deste texto, por meio desse sermão, para que o Teu nome seja glorificado nesta igreja, na minha vida e na vida da Tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Podeis assentar. Para aqueles que nunca ou não se recordam, de vez em quando, já tem 1 ano e pouco que eu estou ministrando os 10 mandamentos aos domingos, às vezes no dia da ceia. E hoje nós encaramos talvez o mais difícil, que é o sábado. É um dos mais difíceis que a gente pode estar estudando. O dia foi intenso desde ontem, mas eu acho que se tivesse mais uma semana, eu não conseguiria estudar tudo relativo ao sábado. Então, a mensagem de hoje não visa esgotar o assunto, porém, Deus há de nos dar graça da gente ter uma compreensão geral e melhor para este dia, para este mandamento, 4º mandamento. Vamos iniciar. Primeiro, o que é o sábado, né? Na verdade, o texto que eu li vem escrito sábado, mas na verdade é o 7º dia. Essa é a relação correta, né? É o sabá. É o dia do descanso. Então, sábado significa descanso ou cessação
conclusão provavelmente está relacionada com finalizar as coisas, trazer a um fim. A palavra Septuaginta, que é uma transliteração do hebraico sabaton, que pode significar também, sendo originada da palavra sabá, que é sábado, referindo-se ou ao sábado ou uma semana completa. O que mais que a gente pode falar? Sábado é o único que tem nome. Todos os dias da criação, Deus fez o quê? No primeiro dia, fez alguma coisa. No segundo, também. No terceiro, também. Assim se sucedeu até o sexto dia. E não há nome para esses dias. Apenas uma evolução crescente. Primeiro, segundo, todos os dias. Se nós formos observar no português, é mais ou menos isso que nós temos, com exceção do domingo, que vai ter uma outra explicação. Mas olha só, segunda, segundo dia, terça, quarta, quinta, sexta, e aí vem o sabá, que é o sábado, o dia de descanso em que os judeus guardam esse dia por meio da lei de Deus entregue lá no Sinai. O domingo, por nós sermos um país jovem, aí 500 e poucos anos, nós já adquirimos muita coisa com carga vinda de Portugal, que foi aqueles que nos colonizaram, né? Então, já é mais ou menos isso, se referindo aos dias da criação. E o domingo vem da palavra latina, dia dominical, dia dominica, dia do Senhor, é o significado do domingo. Enquanto vários países atribuem os dias de forma pagã, é o dia da lua, o dia do sol, né? O que mais? O dia de Mercúrio, de Vênus, né? Vários dias, os dias em espanhol, em alguns países, tem a ver com os planetas, mas o nosso está de acordo com a criação, e o domingo já com aquilo que nós queremos chegar, que é a troca do sábado para o domingo. Por que que a igreja não guarda o sábado, mas ela optou em utilizar o domingo como um dia que é o dia de adoração, a qual nós estamos hoje aqui reunidos no dia de domingo para celebrar a ceia do Senhor, né? Então, para cultuá-lo, para adorá-lo. Este é o final da nossa doutrina, ou da nossa palavra de hoje, melhor dizendo. Não há indício que essa guarda, essa exigência tenha sido anterior à lei mosaica. Então, não há indício da obrigação de guardar o sábado antes da lei mosaica. Tornou-se um símbolo, então, aí do pacto mosaico. O que mais que nós podemos falar? Algumas observações. Esse dia é o dia de descanso do nosso Deus. Nós tivemos aí o versículo 11, que nós fizemos a leitura, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado. Nós temos aí a lei sendo escrita no Êxodo capítulo 20, e ela sendo repetida em Deuteronômio capítulo 5. Nós vamos fazer uma comparação, mas eu quero primeiro citar aqui uma divisão que
o Walter Kaiser Jr. fez num dos seus livros sobre teologia, ele faz a seguinte separação, utilizando 3 mandamentos positivos, que a maioria dos mandamentos são negativos. Não faça, não terás, não farás. Mas tem 3, se a gente levar em consideração, que o primeiro mandamento não inicia no versículo 3, e sim no 2, que foi o texto que nós lemos hoje, que diz assim: eu sou o Senhor teu Deus. Então ele divide, primeiro, o relacionamento do homem com Deus, que vai do versículo 2 ao versículo 7, que são os 3 primeiros mandamentos, a qual nós já ministramos aqui em cultos anteriores. Aqueles que desejarem, nossos cultos são gravados e você encontrará no nosso canal uma playlist com o Sermão do Monte, onde as 3 ministrações estão ali. A segunda divisão que ele faz é exatamente o 4º mandamento, que vai do versículo 4 ao versículo 11, o relacionamento do homem com a adoração. Não é propriamente com o dia, e sim o propósito ao qual Deus criou e estabeleceu esse dia de descanso. Então, existem vários propósitos de Deus na determinação da guarda desse dia. A última porção vai do versículo 12 ao 17, que vai falar sobre os outros 6 mandamentos, que tem a ver com relacionamento com a sociedade. Olha só, fazendo a comparação do texto que nós lemos com o texto de Deuteronômio, nós vamos encontrar uma pequena diferença, que é exatamente a finalização. Li o versículo 11, então no final, capítulo 5 de Deuteronômio, versículo 12 até o versículo 15, diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar. Em Êxodo diz, lembra. Lembrar e guardar estão relacionados. Não é lembrar simplesmente para dizer, estou lembrando. Está lembrando, mas não fez. Está lembrando, mas não está guardando. Está lembrando, mas não está efetuando aquilo que o sábado exige. Não é lembrar por lembrar, mas é lembrar no sentido de guardar. Então, Deuteronômio traz aí mais esse enfoque do dia do sábado para guardar, para o santificar. Continuando, como te ordenou o Senhor teu Deus, 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Nós vamos ter, na nova aliança, o dia da ressurreição de Jesus, que acontece no domingo, como sendo descrito o dia do Senhor. Então, há essa mudança. O dia do Senhor, que era sábado pela lei mosaica, agora, na nova aliança, Jesus, no dia da ressurreição, ao qual Jesus, após 3 dias, ao 3º dia depois da sua morte, Jesus ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Mas ao 7º dia, é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho. Repete praticamente aquilo que está em Êxodo. Agora, o último versículo, versículo 15. Porque te lembrarás que foste servo da terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Agora fica a dúvida: é para guardar o sábado porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Ou é para guardar o sábado porque Deus livrou Israel do Egito
e trouxe libertação, redenção para eles. Qual que é a resposta? Há uma evolução da lei de Deus. Deus sempre faz algo e Ele vai aumentando a explicação conforme vai passando o tempo e as dispensações. Nós vamos entrar aqui. A principal diferença entre as duas leituras está aí a referência ao descanso por causa da criação, por uma referência à libertação divina de Israel, que nós acabamos de dizer. Em Êxodo, a razão principal é imitar o dia criativo de Deus. 6 dias trabalharás, e ao 7º dia descansará. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e por isso o homem tem nele a sede de ser como o próprio Deus, e há a promessa: chegará o dia que nós seremos semelhantes a Ele, assim como Ele é. Nós vamos ver esse Deus, desfrutar desta comunhão e vamos alcançar aquilo que Ele projetou lá no jardim do Éden. Então, se a gente for para Gênesis, capítulo 2, versículos 2 e 3, nós vamos ver o início, a primeira ocorrência do descanso do sábado. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Esta é a direção, assim que Deus encerra a criação de todas as coisas, Deus entra no descanso. O que é o descanso? Deus é igual ao homem, a qual este homem, após 6 dias de trabalho, merece um dia de descanso? Deus não tem esta necessidade do descanso, mas este descanso, já no início da Bíblia Sagrada, está apontando para o descanso, a qual Jesus mesmo diz, que vai chegar o dia que Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, entrai no reino de Deus, que está preparado para aqueles que são fiéis, que vão ser fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem um reino preparado, existe um descanso para o próprio homem, ao qual Deus está fazendo. Este descanso do sábado, a qual a lei mosaica vai estabelecer durante o período da lei, é uma sombra daquilo que há de acontecer naquele grande dia, a qual é a esperança da igreja até os dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Não há problema, não há incoerência entre uma e a outra colocação. Lá no Gênesis, de Gênesis até o dia que Moisés recebe a lei, nesse período todo, a lei de Deus, o descanso era que eu tinha que que eu tinha que reconhecer que um dia o Deus poderoso fez todas as coisas, inclusive eu e você, céu, terra, os animais, todas as coisas. E aí ainda vai Paulo acrescentar as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Deus é o Senhor, Criador de todas as coisas. A diferença entre reconhecer pela criação e
pela libertação. Qual que é a diferença? É que eu celebro aquilo que Deus fez. É uma celebração. O descanso Deus fez. Se você observar, Deus cria o cenário. Primeiro faz o céu, depois Ele faz a separação, das águas, e chama essa separação de entre o céu, entre as águas, estado gasoso acima do céu e estado líquido nos mares, chama de céu. As águas abaixo, Ele chama de mares. Faz separação entre a terra e o mar. A porção seca Ele chama de terra. Deus cria primeiro o ambiente, depois Deus povoa esse ambiente. Primeiro povoa os mares, depois o ar, e depois a terra, com a criação dos animais, e por último o homem. Deus pega toda a sua criação e apresenta ao homem, e diz ao homem: você dominará sobre toda a criação, sobre os animais, sobre a terra, o céu, e nos mares, você vai dominar. O domínio Deus entregou da criação na mão do homem. O que Deus requer, quando Deus entrega todas as coisas debaixo do sol, nas mãos dos homens, o que Deus requer é que eu e você celebremos a Ele como Deus Criador, como aquele que cuida de cada aspecto da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deseja que a população, que as pessoas, que o homem o adore de livre e espontânea vontade. E assim Deus fez e permitiu. E se nós observarmos a história bíblica, nós vamos observar na descendência de Adão, nós vamos observar ali a descendência de Sete, vai apresentando vários nomes que nos surpreende. Mesmo sem ter a obrigação de se guardar um dia, que eu já disse que só foi exigido na lei, nós vemos homens se aproximar de Deus de uma maneira tão maravilhosa, que Deus, como foi o caso de Enoque, Deus o tomou para si. Louvado seja o nome do Senhor. Nós admiramos. No meio de uma sociedade corrompida, Noé ouvir a voz de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Ainda que não tinha uma lei escrita ainda, nós vemos o relacionamento de Noé com o seu Deus, de maneira que ele se entrega, de maneira que ele ouve, e diz a palavra que pela fé ele condenou o mundo. E a semelhança de Adão, que não recebe a obrigatoriedade de cumprir com a guarda do sábado, e sim de celebrá-lo. Nós vemos agora Noé, quando ele desce da arca, ele faz sacrifícios a Deus, ele celebra o Deus que o salvou, o guardou e cumpriu com as suas palavras, protegendo ele, a sua casa e a sua família. Então elas não são antagônicas. Uma exalta a Deus por causa da sua criação, e o outro exalta a Deus pela libertação do povo de Deus do Egito, arrancado com braço forte das mãos do império mundial do Egito, ao qual Faraó era tido como um Deus. Então, o Deus verdadeiro, depois de 430 anos, agora ele retira
ele traz a libertação, conforme ele tinha prometido para Abraão. Mas nós vamos ver, após Noé, o povo também acaba se corrompendo novamente. Nós vamos ver a confusão das línguas. Nós vamos ver que o povo continua buscando o seu eu, o seu individualismo. Ali na Torre de Babel, o homem está indo contra Deus, está afrontando a autoridade de Deus, as ordens de Deus, para espalhar, para fazer as coisas de acordo com o que Deus havia ordenado, mas eles estavam fazendo segundo o seu coração. O que é que nós vamos ver? Nós vamos ver agora a era dos patriarcas. Nós vamos ver o relacionamento do patriarca Abraão com Deus, ao qual Deus escolhe e diz: a partir de agora, eu vou fazer uma aliança contigo, eu vou fazer um povo, eu vou fazer uma nação, nações vão sair de ti, não apenas a nação de Israel, a nação dos hebreus, mas várias nações saem ali do próprio Abraão, como nós temos Ismael, como nós temos a sua descendência, né, vindo ali de Ismael, e também outros reinos que vão sair ali deles. A Bíblia diz que de Ismael viria alguns príncipes, se não me engano são 12 príncipes, então haveriam nações, uma confederação. Até hoje os árabes se chamam disso, né, como se fosse uma confederação de nações árabes. Então, mais ou menos, a maioria dos árabes são descendentes aí de Ismael. Agora vamos lá. O sábado, nós vamos observar que vai ser obrigatório durante a lei. Mas o que é que acontece com o sábado? O sábado, diz a Bíblia, que Jesus é o que do sábado? Ele é Senhor do sábado. O que é que os fariseus, os escribas, fizeram com a guarda do sábado? Tornou aquilo algo além do que era, diminuindo aquilo que Deus havia cobrado da nação, de comunhão, de misericórdia, de justiça. As pessoas se afastaram deste caminho para serem legalistas. É por isso que Jesus diz: eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir com a lei. E todas as coisas se cumprem em Jesus Cristo, quando Ele morre na cruz do Calvário, quando Ele ressuscita dos mortos, Ele cumpre com aquilo que estava figurado em todo o Velho Testamento. Agora uma nova aliança surge, a era da lei é passada, agora surge uma nova era. Agora na lei, Deus, que já tem um povo, que agora libertou o povo, está com o povo lá no Sinai. Deus escreve a lei e dá para o povo. Por que que Deus faz isso? E cobra deles a guarda do sábado? É porque no sábado existe coisas a se fazerem, que nós vamos ver, que é aquilo que eu e você devemos fazer no dia que nós decidirmos, ou a igreja decidir, que será o dia de culto. Temos culto domingo, culto terça, culto quinta, aqui na igreja, esses 3 cultos. Então, estas divisões são humanas, mas o que se faz nesses dias, o comportamento que eu e você temos que ter, tem que ser aquele mesmo tratamento, aquela mesma rotina que o judeu tinha para com o dia de sábado. Agora observemos bem, algumas pessoas dizem: por que
que os evangélicos não guardam o sábado, mas optaram pelo domingo. E a gente poderia dizer, por que não se sacrifica animais hoje? Ou não é da lei? É da lei? Sim ou não? Por que não se sacrifica mais? Mas Jesus morreu no ano 33, mais ou menos, que existe uma pequena diferença no calendário, 31. Porém, do ano 31 ao ano 70, continuaram tendo sacrifício lá no templo. Mesmo com o véu tendo sido rasgado de alto a baixo. Talvez seja essa uma das permissões a qual Deus permitiu a destruição do templo, porque eles não estavam aceitando Jesus como Messias. E até hoje, uma grande maioria dos judeus não reconhecem Jesus como Senhor, Jesus como Messias, Jesus como Salvador. Eles não creem dessa forma, e diz a eles que eles continuam aguardando o Messias, eles continuam esperando o Messias. Então, Jesus Cristo, no ano, quando estava na terra, um dos mestres chega para Jesus e fala: qual é o maior mandamento da lei? Ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Jesus divide os 10 mandamentos, e há quem diga na primeira tábua e na segunda tábua. Deus escreve em 2 tábuas os 10 mandamentos. Ao que tudo indica, os 4 primeiros mandamentos na primeira tábua, a qual Jesus agora está dizendo: este é o primeiro mandamento, como se ele estivesse dizendo: esta é a primeira tábua. Todos os 4 mandamentos se relacionam com Deus. Os 3 primeiros com a sua pessoa. E o 4º mandamento, ao qual nós estamos estudando, com a forma de adorá-lo, de servi-lo, de prestar-lhe culto. Este guardar não significa simplesmente ter um dia em que eu não trabalho, mas significa o dia reservado, a qual durante 6 dias trabalharás, farás o teu trabalho, mas ao 7º dia, de 7 dias da semana, um dia, você para toda a sua obra, você tira todos os pensamentos que estão te dando trabalho, as dificuldades do trabalho, tira isso, deixa lá fora da porta da igreja, entra dentro da igreja agora, esquecendo dos problemas, deixando na mão daquele que é poderoso para te dar solução após a saída do culto, entendendo que esse Deus merece a nossa adoração. Quando nos juntamos numa solene reunião como essa, não é para exaltar o homem, não é para colocar o homem no pináculo do templo, mas é para colocar Deus no centro do culto. Os hinos devem adorá-lo, as oportunidades devem glorificá-lo. A mensagem tem que ser cristocêntrica, tem que falar da palavra de Deus. Não podemos ter no dia de culto homens falando deles mesmos, falando de suas experiências apenas, mas devemos ter aqui, em cima desse púlpito, pessoas que reverenciam o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e que dedicam esse período do tempo para exaltar aquele que é soberano
sobre todas as coisas. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus resume em 2 mandamentos. Primeira tábua, agora a segunda tábua. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus cumpriu. E Ele está dizendo para mim e para você: cumpra também, amando a Deus sobre todas as coisas. Um amor, que é horizontal, é isso? Não, vertical, do homem para Deus. Quando o homem peca no jardim do Éden, o homem quebra a comunhão com Deus. Foi necessário Jesus Cristo vir ao mundo e morrer no meu e no seu lugar, uma morte vicária, sacrificial, que cumpre todos os rituais do Velho Testamento, da última dispensação da lei. Ele faz essa passagem da lei para o tempo da graça. O tempo da graça é quando Jesus pisa nessa terra e Ele começa a anunciar: eis que o reino de Deus está entre vós. Ele traz o reino de Deus, o senhorio de Deus, para que Ele seja Deus, para que Ele seja Senhor, para que toda honra, que toda a nossa vida em comunidade, na sociedade, ou individual, ou coletiva na igreja, seja tudo para a honra e glória do seu nome. Então Jesus está dizendo: a lei do amor é o que resume as 2 tábuas, os 10 mandamentos, o decálogo. A lei que opera agora é a lei do amor. Jesus veio cumprindo com a lei, porque Jesus era aquele que a Bíblia diz que Ele veio cumprir, e Ele cumpriu com todos os mandamentos. Há alguns mandamentos, há alguns momentos que parece que Jesus está quebrando o sábado. Por exemplo, quando os seus discípulos estão colhendo espigas, estão se alimentando porque estavam com fome. Os fiscais da lei, os legalistas, os fariseus, interrogam Jesus e diz a Ele: por que os teus discípulos estão desrespeitando o sábado? Isso, nós temos aqui o texto. Depois eu vou me perder, Em Mateus, capítulo 12, versículo 1 ao 14, vai falar que Jesus está aí comendo, Os seus discípulos pegando espiga para comer. O sábado foi criado para o homem descansar e ter um momento de gratidão, de celebração ao Deus Criador. O sábado é um dia em que o homem tem que adorá-lo, prestar-lhe culto, prestar-lhe reverência. É o momento em que este crente, esse cristão, adora, reconhece, exalta a esse Deus. E Jesus está dizendo: há necessidade, o homem precisa, o sábado pode ser quebrado quando houver necessidade, o descanso pode ser quebrado. Esse dia cerimonial para a guarda do sábado poderia ser quebrado quando? Se eu visse que a minha ovelha caiu num buraco, o boi, eu podia ir lá
e tirá-lo. Eu podia socorrer o boi, podia socorrer a minha ovelha, mas não podia comer espiga. Jesus lembra a eles: vocês não leem o que fez Davi quando teve fome? Que ele chegou no sacerdote e pediu pão, e o sacerdote disse para ele: eu não tenho pão comum, eu não tenho pão que possa ser dado para você, ainda que eu esteja no momento de dar troca dos pães, eu não posso dar para você porque você não é sacerdote. Somente os sacerdotes, somente os levitas, somente a sua família poderia participar daquele pão. Mas Davi tinha uma necessidade, Davi precisava de alimentar para prosseguir. Aparece uma quebra, mas ele não foi culpado. Jesus está lembrando isso. Ele entrou na casa de Deus, comeu o pão das proposições, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou tem lido na lei, que aos sábados os sacerdotes do templo violam um sábado e ficam sem culpa. Jesus vai dizer: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Jesus é maior do que o templo, Jesus é maior do que os rituais, Jesus é maior do que o sábado, do que os sacrifícios, porque na verdade tudo apontava para a realidade. Jesus é a realidade, Jesus é a consumação da obra de Deus. Jesus é aquele que traz essa graça sobre a vida do povo. E Jesus fala para eles: se vocês soubessem o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, vocês não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. É por isso que não guardamos o sábado. Então nós guardamos o domingo? Não. Há várias pessoas, vários estudiosos conversando sobre isso. Nós vamos ter o João Calvino, nós vamos ter, aí o pastor anotou e já se perdeu no esboço. Mas dentre eles, o que eles dizem? Eles falam sobre a questão da troca. Tem o Meredith Kleinen, que é um dos que fala sobre o sábado. Olha só o que o Kleinen fala, que é um dos motivos que eu tenho que ter um dia, um momento, ou todos os dias. Calvino vai dizer, tinha que guardar todos os dias tinha que ter o culto, a adoração, mas este é o objetivo, é que Cristo, Deus, não habita em templo feito por mãos mas Ele habita onde? No meu e no seu coração, no coração dos homens. É uma constante comunhão, é uma constante adoração. Nós devemos adorá-lo assim que abrimos os olhos. O primeiro pensamento do cristão deveria ser: Deus, obrigado por mais um dia. Eu te celebro a vida, eu te agradeço porque eu amanheci vivo. Dai-nos um dia abençoado, colocar o teu dia na presença de Deus. A última coisa que o homem deveria fazer é elevar o seu pensamento a Deus e falar: Deus, eis aqui a minha vida, Senhor, alguma coisa que eu fiz de errado, e você pedir perdão, compreender que você é falho, mas existe um que é perdoador, que pode perdoar os teus pecados, que pode renovar a tua comunhão, que pode te religar a Deus. De fato e de verdade, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o que liga o homem a Deus, não é a religião,
não é a guarda de sábado, ou de rituais, ou de dias, mas é o próprio sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É a sua pessoa, é a sua obra redentora, remidora, sacrificial na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que o Klein diz. Ele leva para o Éden, leva para Gênesis 2, de 2 a 3, que eu já li, que Deus, depois de ter trabalhado os 6 dias, descansou. Ele vai explicar, e eu gostei muito da explicação dele, por isso eu estou trazendo, que nos faz entender o motivo ao qual Deus criou, né, e descansou no 7º dia. Primeira coisa, ele diz: o sábado marca a conclusão da obra divina da criação, já até falamos, como um dia de celebração no mundo chamado por ele de templo. O mundo é templo, é o templo de Deus, criado pelas mãos dele. Ele não habita num templo feito por mão de homens, mas no templo que ele mesmo fez, ele está de um lado para o outro quando ele deseja. Só para você ver, eu acho que eu já falei isso para vocês, para os irmãos. Até a preocupação, está isso lá nos livros, não vou lembrar agora, mas está no Velho Testamento, né? Ficou mais fácil, né? Está no Velho Testamento, quando Deus diz para o povo: olha só, quando vocês fizerem as suas necessidades no arraial, abra um buraco, enterra, porque eu habito no meio de vós. Até a preocupação dessa ele teve, para falar para o povo. Imagine nós, o que nós estamos fazendo, e profanando o dia do Senhor, quando nós negligenciamos o culto, quando nós viemos para um culto desse, e não damos glória a Deus, passamos o culto todo conversando com a pessoa que está ao nosso lado, olhando o WhatsApp. A única coisa que muitos não fazem é reconhecer o senhorio de Deus na sua vida, não somente na hora do culto, mas o pós-culto conta muito, porque Ele habita no meio de vós, Ele habita dentro de você, Ele exige de você santidade, Ele exige de você compromisso com Ele, aliança com Ele, assim como o sábado é uma aliança para o povo de Israel, até o dia de hoje, e não para a igreja. Inclusive, alguns queriam transformar os cristãos em judeus. Eram chamados de judaizantes. E Paulo combateu. Espera aí. Os cristãos não precisam ser igual a gente, não. Espera aí. O que precisa, então? Fizeram um concílio de Jerusalém. Tiago presidiu o concílio. Pedro falou que pregava para os gentios. Paulo falou que pregava para os gentios. E o final foi que eles deveriam guardar-se daquilo que era sacrificado aos ídolos. Deviam se guardar da prostituição, dessa questão sexual depravada, mas se guardarem para a sua esposa, para o seu esposo, que, aliás, como descanso não tem só a ver com a lei, mas é anterior à lei. Lá em Gênesis, o próprio casamento também é anterior, é lá do Éden. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Não é a lei
que nos mantém ligado à nossa esposa em respeito, em consideração, mas é o amor a Deus, é cumprindo com esse propósito de colocá-lo como aquele que é glorificado. Aqueles homens que eu disse, até Noé, e de Noé, os patriarcas, que tiveram comunhão com Deus, que guardaram um momento da sua mente, do seu coração, de parar os seus afazeres e fazerem as suas orações, obtiveram comunhão plena com Deus. É este o modelo para a igreja nos dias de hoje. Não é um dia que vai me definir, guardando o domingo, guardando o sábado, mas são todos os dias em que eu me lembro do Senhor, lembrando como está escrito em Deuteronômio, na comparação dos dois textos. Um é lembrando, o outro é guardando, explicando. É guardar o nome de Deus, é pensar em Deus, é viver a palavra de Deus, é andar segundo o projeto de Deus, segundo os mandamentos do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o primeiro ele diz sobre essa celebração, sobre essa conclusão da obra. Isso mostra que esse Deus é um Deus que inicia uma obra e conclui. Ele não é Deus que inicia vários projetos e abandona. Todas as vezes que você falhar, todas as vezes que acontecer a nossa falha, Ele é o Deus que pode nos ajudar a corrigir. A palavra de Deus diz que aquele que nos chamou para a sua boa obra, Ele mesmo é aquele que vai aperfeiçoar. Louvado seja o nome do Senhor. A cada dia, quando você se sente que parece que está mais crente, é Deus, é o Espírito Santo, trabalhando na tua vida, trabalhando na tua alma, te ajudando a chegar mais perto de Deus, a obter mais da graça de Deus, da presença do Senhor, a andar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje tem crente, dentro das igrejas, que eles não falam com alguns irmãos, aqui dentro da igreja. Um dia desse, teve um que me acusou de não amá-lo. E ainda disse por que eu não o amo. Como se eu fosse obrigado a dar cargo para alguém. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai mostrar que o amor de Deus é maior. Deus nos ama. Ele nos amou primeiro. Eu devo reconhecer esse amor em toda a minha adoração, em todos os cultos que participo, devotando essas 2 horas, 3 horas para a adoração, glorificação do nome santo de Deus. E todo o período depois que estou no meu lazer, Deus tem que ser glorificado. Estou na praia, o nome do Senhor tem que ser glorificado na minha vida. Seja onde quer que seja, que o cristão ande, ele tem que estar sendo luz, tem que ter a graça, tem que ter essa consciência que o Deus poderoso que fez os céus e a terra, Ele também nos tirou do charco do pecado, nos tirou da lama, tirou e nos colocou sobre a rocha. Essa rocha é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós não estamos na mão de homens, mas nós estamos na mão daquele que pode todas as coisas, naquele que é santo, naquele que era o Verbo e o Verbo era Deus, aquele que é o Deus encarnado,
aquele que cumpriu todas as plenitudes dos propósitos de Deus e trouxe a realidade para que o homem pudesse viver para Deus. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor, que ama a Jesus, e aí, vírgula, amar significa guardar os seus mandamentos. Amar não fala de sentimento. Amar não tem nada a ver com convicção. É o amor a qual eu me dou, a qual eu me entrego, a qual eu me rendo, a qual eu reconheço que não sou nada, sou pó, sou cinza, mas Ele é o Deus glorioso, poderoso. Remereandarabassouvarei. Tenho que reconhecer que esse Deus, Ele vai começar o projeto e Ele vai terminar o projeto. Está difícil, você está falhando. Clame ao Deus do pacto, ao Deus da aliança, ao Deus que é Senhor, ao Deus Criador de todas as coisas. Qualquer área da tua vida, Ele pode trazer a solução. Ele foi quem te fez. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo princípio de Klein encontrado nessa passagem é a entronização de Deus. Ele diz que Deus criou os céus e a terra para ser o seu palácio cósmico. Ele é o Deus, Ele é o Criador, Ele fez para Ele mesmo. É por isso que todas as coisas têm que ser para a glória dEle, porque em primeiro lugar, foi Ele quem fez, é Ele que criou todas as coisas. Então, todo o meu viver, o meu casamento não é para a minha satisfação sexual, o meu casamento é para a glória de Deus. É por isso que os mandamentos vão trabalhar sobre a fidelidade também. Tudo na minha vida tem que ser para a glória dEle. O meu trabalho tem que ser para a glória dEle. Nós estamos estudando Eclesiastes diz que o trabalho do homem é enfadonho, que só tem canseira, que ele não encontra sentido, porque ele está longe de Deus. Quando nós estamos perto de Deus, o nosso trabalho é para a glória dEle. Lá no local do meu trabalho, eu glorifico a Deus com o meu comportamento cristão, com o meu comportamento de quem tem Deus na vida. Lá em Isaías 66:1, eis a palavra do Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Tal casa será o meu lugar de descanso. A terra toda já é aquilo que eu desejo. O céu, aqui não é o céu dos céus, o céu de Deus. Porque quando diz céu e terra, Deus está falando o quê? Que Ele criou o mundo, que Ele criou o universo. Então, os céus deste universo é o meu trono. Tem outro versículo que vai dizer que Deus está sentado sobre a abóbada da terra, no círculo da terra, como dizendo que é o trono de Deus, fazendo talvez uma referência a isso. Então, ele diz que essa passagem é essa entronização. Ele pega todas as coisas e entrega para o homem cuidar, ser o gestor, como eu já tinha dito. E depois que ele faz isso, ele coloca o próprio homem sujeito à sua autoridade, debaixo da sua autoridade. E o homem recebe trabalho, missões, lá no jardim, antes da queda do pecado. Até numa das doutrinas, eu disse sobre o trabalho, que as pessoas dizem que o trabalho foi, por causa do pecado. Mas o trabalho é de Deus.
Jesus trabalha no sábado e ele justifica, porque meu Pai trabalha, eu também trabalho. Se o meu Pai trabalha, eu também vou trabalhar. Então, esse trabalho é para a glória de Deus. Foi Deus que fez para o homem fazer. Quando há a lei, o homem tanto glorifica a Deus pela sua criação, como também pela redenção, a redenção do povo de Deus, pela Páscoa, a qual a morte dos primogênitos, e aqueles que têm o sangue no umbral, não sofrerão a morte na sua casa, mas todas as casas de Israel que não ouvi, ou do Egito que não estavam ouvindo, mas tinha alguns servos, alguns egípcios, que foram poupados de algumas coisas quando eles obedeciam. Se não tirar o gado, o que tiver no campo vai morrer, vai cair pedra. Quem guardava não perdia o gado, mas quem não estava nem aí, tinham o seu prejuízo. Então esse Deus, Ele é rei antes de criar a terra, antes de criar qualquer coisa. Ele já é o rei eterno, mas quando Ele cria as coisas, tudo aquilo que Ele cria, Ele é Senhor da sua criação. Ele é o Deus da criação. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais? Último, se relaciona o sábado à consagração. Ele vai consagrar, eu disse que ele entrega tudo para o homem, e depois ele quer que o homem se submeta a ele, que o homem ande de maneira pura. É isso que ele quer de mim e de você. E você vai dizer assim: pastor, mas é difícil não pecar. Primeira coisa, a Bíblia diz que se alguém aqui dizer que não tem pecado, já está em pecado, porque está mentindo, porque todos nós somos sujeitos ao pecado. Mas se nós andarmos na lei de Deus, não na lei da carne, mas andarmos na lei do Espírito, em que o Espírito Santo de Deus habita em mim, em que o Espírito Santo traz o caráter de Cristo, como nós já pregamos aqui, sobre o fruto do Espírito, em que ele pega cada característica de Cristo e é transformado num desse aspecto do fruto, e que é a transformação do homem natural corrupto em um homem incorruptível, em um homem segundo a imagem de Deus, que Deus criou este homem perfeito no jardim, o qual o pecado deturpou esta visão de Deus, mas Jesus Cristo nos religa, o Espírito Santo, o outro Consolador, a qual a ascensão de Cristo traz. Uma semana depois, no sábado seguinte, ou melhor, no domingo, após 7 dias da ascensão de Cristo, que foi num domingo, nós temos agora, ao 8º dia, num domingo, o batismo da igreja, a primeira vez, com o Espírito Santo. Ao batismo, no dia de Pentecoste, no 50º dia, após uma sequência de sábados, uma sequência de semanas, a 50ª não é um sábado, é o domingo. Por isso a igreja conciliou o dia de domingo, para podermos estar aqui cultuando a Deus. E nesse culto, relembrando que não apenas Cristo morreu, mas Cristo também ressuscitou. É por isso que estamos aqui esta noite, porque Ele está vivo, e porque Ele está vivo, nós cremos que um dia, ainda que venhamos a morrer, um dia Ele vai trazer aos mortos a vida, voltar à vida novamente, e assim que os mortos que creram nele estiverem vivos, juntamente com os que estão vivos, num abrir e fechar de olhos, num segundo, num minuto,
num átomo de segundo, nós seremos transformados num corpo incorruptível e estaremos para sempre no descanso do Deus Todo-Poderoso. Estaremos com Ele para sempre. Não haverá mais nada que possa nos tirar da sua presença santa, da sua presença gloriosa. Louvaremos, adoraremos, assim como no dia da criação, o sétimo dia foi um tempo para que o povo reconhecesse essa criação e reconhecesse esse Criador, assim como o sábado na lei mosaica é a guarda desse dia, a guarda de preceitos nesse dia, a forma de cultuar a Deus, a forma de obedecer a Deus, tudo conforme a lei. Essa guarda lembrava a Páscoa, lembrava o sacrifício de um cordeiro, derramando o seu sangue, passando nos umbrais. Agora em Cristo, nós no dia de domingo, paramos para reconhecer aquele que fez todas as coisas novas, inclusive aqueles que o aceitam em nova criatura, uma nova criação, a qual o Espírito de Deus está em nós operando o novo nascimento. Aquele que operou o novo nascimento nos dá a capacidade de viver uma nova vida, não uma vida entregue aos prazeres, entregue ao pecado, mas uma vida que exalta e glorifica o nome do Senhor. Assim como Enoque andou com Deus e agradou, assim também nós, agora ainda mais que temos o Espírito de Deus dentro de nós, com todos os sinais, com todas as coisas a qual Cristo fez na cruz do Calvário, tomemos posse desta graça, desta vitória, destas promessas de Deus na nossa vida. Abandonemos uma vida de pecado e passamos a prosseguir o caminho para o alvo que é Cristo. Cristo é o alvo da igreja. Merecando arabachou.